Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Vídeo um pouquinho fora do horário habitual, mas é um pouquinho antes porque a gente já tá até atrasado. Mas ontem o Mano Menezes ele foi demitido do Corinthians para alegria de grande parte da torcida. A gente fez a live pós-jogo após a derrota do Corinthians contra o Novo Horizontino em plena Neoquímica Arena e era o que todo mundo estava pedindo, pelo menos usando de base o nosso chat, os nossos comentários. Era praticamente unânime a pedida da saída do Mano Menezes, né? Não é para menos, é muito compreensível. 5 partidas, né? Com 4 derrotas e 1 empate. O Corinthians é o penúltimo colocado do Paulista, tá na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, o que é obviamente um vexame. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians vai sair dessa condição. Tem muito time que é mais fraco que o Corinthians, muito time que em questão de estrutura, em questão de qualidade técnica no time, está muito abaixo. Mas que o Corinthians está fazendo aí um belo dever de casa para ser rebaixado no Paulista, tá fazendo. Mas antes da gente entrar mais nesse assunto, pedir para você se inscrever no canal, tá? Curtir o conteúdo. Muito obrigado. Grandes views nos últimos dias. Muito grato a todos vocês. Você que é novo, tá chegando no canal graças a esse vídeo. Se inscreva, dá uma chance aqui pro R-City, tá? Curta nosso conteúdo e fortaleça o nosso trabalho e o nosso humilde projeto, tá bom? O segundo recado é da rifa do R-City, ó, que tá aqui do seu ladinho. É o prêmio do meu ladinho, aliás, né? Tá na sua frente. O prêmio é uma camisa oficial do seu time de coração ou R$ 300 no Pix, tá bom? Aí você escolhe o que você prefere, a camisa do seu time ou esse valor aí considerável no Pix que salva, hein? Pensou passar o carnaval com R$ 300 a mais na conta? Ajuda bastante, hein? 50 centavos apenas, o link tá na descrição, tá? Só clicar lá, escolher seu número, pagar os 50 centavos, essa moedinha que hoje em dia não dá para comprar nada. E a sorte estará lançada, tá bom? Aí se você for sorteado, entraremos em contato e daremos o prêmio aí a vocês, tá bom? A você, né, o grande sorteado. É só clicar no link da descrição e além disso, além do sorteado, né, ganhar esse baita prêmio, esse baita presente, esses 50 centavos ajuda muito no crescimento do nosso canal, tá bom? Então, clica lá, ajude o canal e quem sabe você pode ganhar esse grande prêmio, tá bom? Muito obrigado. O segundo recado é da Fut Fanatics. Fut Fanatics é a nossa parceira aqui no R-City. A Fut Fanatics é a loja oficial dos fanáticos, tá bom? Vou entrar aqui na página do Corinthians. Vamos lá, o vídeo hoje é do Corinthians. Não é de um bom momento, mas é do Corinthians. O link que está na descrição desse vídeo aqui da Fut Fanatics tem descontos imperdíveis, só com o link que está aqui na descrição. Então, só clicar lá no link e escolher o seu artigo esportivo, seja do Corinthians ou seja de qualquer time, tá bom? E além disso, não são só camisas, calções, né, agasalhos, tem inúmeros artigos, necessaire, porta-chuteira, meia, body para quem quer presentear um bebê. Então tem muita coisa. A Fut Fanatics é um site extremamente completo com artigos oficiais, sempre bom lembrar. Nossa parceira ela é especializada em artigos esportivos oficiais, tá? Repetindo para gravar na sua mente, o link tá na descrição e os principais descontos lá da Fut Fanatics está no link aqui da Fut Fanatics que está na descrição do nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado aí a todos pela moral e agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje, da manhã dessa terça-feira, tá? Foram 4 meses apenas no cargo, um pouquinho mais de 4 meses, né? O Mano Menezes ele assumiu o Corinthians no dia 28 de setembro e nesse período foram 20 partidas com 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Aproveitamento horrível, né? 38% apenas.
Eu não vou tirar o meu da reta, porque eu sempre falei que o Mano Menezes seria um treinador muito interessante para fazer a pré-temporada, que era um cara que sabia montar bons times. Tem isso, né? Tem esse histórico na sua carreira, mas esse início no Corinthians realmente na temporada de 2024 foi desastroso, foi para esquecer. Inclusive ele fala na coletiva de imprensa, na última dele no domingo, ele fala que, pelo que ele lembra, ele nunca perdeu 4 partidas em sequência. Então, se não é o pior momento da carreira do Mano Menezes, é um dos piores. Então é totalmente compreensível a demissão. Eu sou um cara que sou totalmente contrário a ficar trocando treinador, porque às vezes o problema tá no macro, não no micro. Continuo achando isso. Eu acho que o Mano Menezes tinha sua culpa no cartório, era óbvio. Eu acho que ele errava em algumas mexidas no time, deixar o Maicon como titular, e além de deixar como titular, não substituir em partida ruim atrás de partida ruim do Maicon. Então, esse é um ponto. Tem vários pontos, né? Um time que não está organizado taticamente dentro de campo. A única jogada do Corinthians, quem assiste um tempo do jogo do Corinthians sabe qual é a jogada do Corinthians, que é alçar bola na área, buscando ali algum cabeceador. No caso era o Yuri Alberto, que não é nem sua característica principal. Yuri Alberto já vive uma péssima fase e ainda mandando a bola de uma maneira que ele não está acostumado. Piora ainda mais a situação. Então o Mano Menezes tem seus erros, mas o Corinthians ele vive uma crise aí que é muito maior do que apenas um mau trabalho de um treinador. Achei justa a demissão dele, os números aí são inegáveis, né? 38% de aproveitamento é um número baixíssimo para um treinador de uma equipe como o Corinthians. O Corinthians é vice-lanterna do Paulistão, então são números aí que fica difícil defender o Mano Menezes, então tá tudo certo, foi justa a demissão. Quem vai assumir o Corinthians, pelo menos para o clássico de quarta, é o Thiago Kozlowski. Eu acho que é esse nome, tá, gente? Eu vou olhar aqui na internet, é porque é um nome. Não é um nome difícil, né? Que quem tá falando aqui é meio burro, então é melhor ler para não falar merda, né? Então vamos lá, é o Thiago Kozlowski, ó. Até que eu não sou tão burro assim, vai. Vamos combinar aqui. Thiago Kozlowski, para quem não sabe, ele assumiu o Coritiba no ano passado. Péssimo momento do Coritiba. O Coritiba mandou vários treinadores embora e no fim das contas sobrou para o Thiago Kozlowski assumir a bucha lá no Coritiba. Eu estou olhando agora, inclusive. Eu lembro dele porque a gente acompanhou algumas coletivas de imprensa do treinador do Coritiba. Então eu lembro dele por conta disso, né? Mas vou tentar pegar os números dele aqui no Coxa. Enquanto isso, a gente vai falando que ele vai ser o treinador interino. Mas isso é a princípio, tá? Porque se a gente for parar para pensar, que nome tem no mercado disponível para chegar no Corinthians e assumir a responsabilidade? Não tem, né? Eu vi muita gente falando do Cuca, mas o Cuca tem todo aquele problema que aconteceu lá há 30 anos atrás. Não acredito que essa diretoria tenha peito para segurar essa responsa, porque com certeza vai ter muita pressão externa do Corinthians, pressão interna. O Cuca, falando do treinador, tá, gente? Não me levem a mal, falando do treinador, o Cuca é um grande treinador. Só que ele precisa de um suporte muito grande em volta dele por esse momento. Parece que foi... Não é expirou a palavra certa, mas parece que o processo foi anulado lá na Suíça. Mas mesmo assim, agora a pressão vai ser muito grande. Eu acho que essa diretoria, assim como era a diretoria passada, é uma diretoria covarde, é uma diretoria que não vai segurar no peito, não vai tomar a frente da situação e vai falar: eu contratei e eu vou deixar ele aqui. Tá? Quem achar ruim, problema é de vocês. Ninguém vai fazer isso. A diretoria, infelizmente, as diretorias passadas e a atual do Corinthians vem mostrando dia após dia ser amadora. Então, o Corinthians vai ter que buscar um nome ou no exterior
ou um nome de uma equipe menor aí que esteja se destacando, assim como o São Paulo fez com o Thiago Carpini e vem dando certo, é apenas o início de trabalho do Carpini, mas vem dando resultados, né? Vem surtindo efeito. O primeiro nome do Corinthians era ou é o Márcio Zanardi. Segundo as informações dessa manhã, o Márcio Zanardi já é carta fora do baralho do Corinthians. Por quê? Porque nas regras do Campeonato Paulista, um treinador que já assumiu uma equipe que está na Série A não pode assumir um segundo clube na mesma edição. Então, Márcio Zanardi já comandou o São Bernardo, então ele não pode treinar outra equipe da Série A do Paulista. Mas, como tudo no Brasil, né, tem o jeitinho brasileiro, dá para fazer um esqueminha aqui, outro ali. Uma saída para o Corinthians seria anunciar o Thiago Kozlowski como treinador, ele ser o treinador na documentação, no papel, e o Zanardi assinaria a súmula como auxiliar. Aí poderia. Mas pelas informações que estão chegando aí pela manhã, o Corinthians não tem interesse, parece que o Corinthians vai buscar um segundo nome, mas tudo estava bem alinhado com o Zanardi. Isso não é informação, mas o que pode acontecer, e eu tô achando que vai acontecer isso, é o Corinthians fechar com o Márcio Zanardi e o Thiago Kozlowski assumir pro Paulista. É um risco. É um risco porque o Thiago Kozlowski nunca assumiu uma grande equipe. Tudo bem, ele treinou o Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma equipe aí conhecida nacionalmente, obviamente, o Coxa, mas não tem o tamanho, não tem a pressão que tem o Corinthians. Eu consegui achar os números aqui do Thiago Kozlowski no Campeonato Brasileiro, tá? Vamos lá, aqui. Campeonato Brasileiro. Ele treinou a equipe em 23 partidas. Vou até calcular aqui a média dele para comparar com a média do Mano Menezes, né? Que o Mano Menezes teve uma média horrorosa nessa passagem de 38%. Então, ó, o Thiago Kozlowski no rebaixado Curitiba, ele ficou até a 35ª rodada no Coxa, tá? Ele assumiu na 13ª rodada, que já era uma situação muito complicada do Curitiba. Teve um bom início no Coxa, as primeiras rodadas dele. As 4 primeiras rodadas foram 3 vitórias e 1 empate. Aí depois disso desandou, né? Foi uma sequência gigante de derrotas, enfim. Mas o Coritiba era uma equipe ali muito limitada tecnicamente. Mas vamos lá, 23 partidas, o Thiago Kozlowski treinou o Coritiba. Peraí que eu tenho que fazer as contas aqui para chegar na média, né? 23 vezes 3. O Thiago Kozlowski, 69, 100%. Ele venceu 8 partidas e teve um empate nessa sequência aí de 23 jogos. Então ele teve um aproveitamento, o aproveitamento dele ainda foi pior que o do Mano, 36,23. Mas pode ser uma saída, o Corinthians confirmar confirmar o Thiago Kozlowski como treinador pro Campeonato Paulista. E depois disso, o Márcio Zanardi assume para a disputa de brasileiro, sul-americana, porque eu já estou começando a achar muito complicado que o Corinthians ele chegue nas fases finais do Campeonato Paulista, precisa ter uma recuperação muito grande. E pelo que o Corinthians vem apresentando aí nos últimos jogos, a gente tem pouca esperança, óbvio, que o Corinthians vai conseguir chegar nas quartas de final. E, sinceramente, eu não sei nem se é bom o Corinthians chegar, porque aí pega um clássico, toma uma ataca aí, é humilhado. Pior ainda mais a situação do Corinthians. Mas o Márcio Zanardi teve esse aproveitamento aí, pouco mais de 36% pelo Coritiba, que foi a equipe rebaixada, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Era uma equipe muito limitada. Não que o Corinthians seja também uma equipe espetacular, mas o Corinthians tem um time um pouco melhor. Talvez seria uma opção deixar ele no Paulista para aí confirmar o Márcio Zanardi como treinador para a sequência de temporada. Márcio Zanardi também seria uma incógnita, tá, gente? Porque ele treinou categorias de base, né, do Corinthians principalmente, treinou do Santos também,
mas equipes profissionais, ele treinou o São Bernardo, se eu não me engano, foi só o São Bernardo. Vamos ver aqui o histórico do Zanardi. Mas ele está há um bom tempo, é um treinador de 45 anos, o Márcio Zanardi. Olha, ele passou pelas categorias de base do Corinthians, da Portuguesa. Na Portuguesa ele foi auxiliar técnico, no Guarani, no Santos, tudo isso categorias de base, tá? No São Bernardo, nas categorias de base. Aí sim, em 2021, ele assumiu o São Bernardo, a equipe profissional, e está até hoje. Então, temporada de 21, 22, 23 e 24, conquistando acesso para a Série C. O São Bernardo, que estava na 4ª divisão, conseguiu acesso para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, conquistou um título de Copa Paulista. Então, o Márcio Zanardi, pelo tamanho do São Bernardo, é uma equipe do interior paulista, uma equipe que está crescendo, está se estruturando ainda, são bons resultados. Mas dar esse salto de um São Bernardo para um Corinthians é outra história. Então, aí, na minha opinião, se ele chega no Corinthians, ele se torna uma incógnita. E o Thiago Kozlowski, que vai assumir como auxiliar técnico, acho que ele ficará algumas partidas, porque vai ser muito difícil o Corinthians achar um treinador tão rápido aí para dar sequência no trabalho do Timão. E o Thiago Kozlowski, a experiência que ele tem como treinador também é uma experiência aí não tão boa, né? Mas a gente também pondera porque o Coritiba era uma equipe muito limitada, uma equipe que desde o início do Campeonato Brasileiro era uma equipe cotada para não cair. Ele conseguiu ter bons resultados de início, mas depois aí acabou caindo no limbo ali com a equipe do Coritiba, caindo para a zona de rebaixamento, o que já era esperado por todo mundo. Então, muito difícil a situação. Não temos novos nomes aí como especulação. O Márcio Zanardi foi o único. A única certeza que temos é que o Kozlowski, né, o Thiago Kozlowski, assume quarta-feira contra o Santos. Aí é um divisor de água. Se tudo der certo, se vence o Santos, já pensou, tá uma sequência de 4 derrotas consecutivas, vai na Vila e vence o Santos, Thiago Kozlowski chega com uma moral gigante. Chega com uma moral gigante e também aí vai ficar meio estranho porque não estavam jogando nada com o Mano. Aí agora com o auxiliar técnico todo mundo melhora, porque claramente alguma coisa não estava legal naquele time, né? Nesse time do Mano Menezes. Com todo respeito aos adversários que o Corinthians perdeu, inclusive perdeu o Clássico, mas o Corinthians não estava apresentando nada dentro de campo. Eu acho que, pelo menos com a saída do Mano Menezes, dá uma oxigenada nesse elenco e as coisas aí podem evoluir. Eu tenho essa esperança e eu acho que isso pode acontecer, porque algo aconteceu dentro do Corinthians para o time estar nessa situação tão ruim. O time não é bom, o time não é um time ali que é favorito, as competições que vai disputar, tudo certo, é verdade. Mas não é um time também para cair no Campeonato Paulista. Eu acho que você pode ser o torcedor mais anti do Corinthians que está vendo esse vídeo. Mas você há de acreditar, há de concordar comigo que o Corinthians não tem um time para ser rebaixado no Campeonato Paulista. Aí no Campeonato Brasileiro é outra história, é outra situação. É um time ali que pode ter riscos. Agora no Paulista não dá para admitir, tá bom? Então é isso. Por enquanto, Thiago Kozlowski é o treinador do Corinthians de maneira interina e o Márcio Zanardi, pelo menos até ontem, era o favorito para assumir o cargo. Corinthians recuou por conta dessa regra do Campeonato Paulista, mas veremos aí cenas dos próximos capítulos. Tem 2 maneiras aí do Márcio Zanardi assumir o Corinthians, ele assinar como auxiliar técnico e o Kozlowski como treinador, e ele vai estar na beira do campo, ele vai ser o treinador, mas parece que o Corinthians não gostou muito dessa ideia. Outra situação, o Kozlowski assumir durante o Campeonato Paulista até o final e o Zanardi assumir após o início do Brasileiro, mas aí gera um risco também, porque é um cara que não tem tanta experiência como treinador e em equipes profissionais, né? E assumir o Corinthians numa panela de pressão dessa também pode colocar o Corinthians em uma situação ainda pior, pode afundar mais o Corinthians no Campeonato Paulista. Então tem esses pontos aí negativos.
Tem uma outra situação também que para o Corinthians registrar um novo técnico, que é um regulamento do Paulistão, uma regra do Paulistão, o Corinthians ele tem que protocolar a rescisão do Mano Menezes no sistema da Federação Paulista. Então precisa comprovar que houve o pagamento da rescisão, que houve o acordo para a saída do Mano Menezes do Corinthians. O valor da multa é uma dúvida, é uma polêmica que está sendo falada aí nos últimos dias. Algumas fontes dizem ser 20 milhões de reais, outras dizem ser 9. Também não importa, são multas gigantescas, tanto 20 quanto 9 milhões. Óbvio que se for 9 é melhor, mas a diretoria ninguém confirmou. Se for uma multa de 20 milhões, a gestão do Ilho, mais uma cagada da gestão do Ilho, né? Caso isso tenha sido feito, porque colocar uma multa de um treinador a 20 milhões e colocar um contrato até o fim de 2025, um contrato de 2 anos e meio, né? Pensando que ele chegou em setembro, aí mostra, na minha opinião, até um pouco de má fé da última gestão, porque contratar um cara e pôr uma multa dessa, sabendo o tempo de vida que os treinadores têm na equipe, aí parecia que o cara já sabia que não ia ficar e ligou o botão do foda-se e a bucha fica para o próximo, o que é lamentável, né? O que ninguém tá pensando no Corinthians, cada um tá pensando no seu próprio umbigo. Isso é muito, muito triste e muito perigoso aí para a sequência do Corinthians, pensando o Corinthians como instituição, tá bom? Então é isso. Márcio Zanardi, favorito ou não favorito como treinador do Corinthians? Será que o Corinthians vai buscar um nome fora do país também para tentar surpreender? Porque, sincero e honestamente, eu não lembro de ninguém que esteja no mercado ou que tenha o interesse de assumir o Corinthians e que esteja se destacando. Falaram também do treinador do Vitória, né? O Léo Condé, se eu não me engano. Mas é um cara que acabou de ter o acesso com o Vitória. Talvez o Vitória vá fazer um pouquinho de jogo duro para conseguir, né, para o Corinthians conseguir tirar o treinador de lá, mas esse nome acabou não sendo nem ventilado pelos lados do Parque São Jorge. Então, esse é apenas uma especulação. O Márcio Zanardi é confirmado. Houve a conversa, estava muito adiantado, inclusive, com o São Bernardo, mas tem esse problema de não poder comandar 2 equipes no Campeonato Paulista. Tem esse jeitinho brasileiro que eu falei no vídeo, mas o Corinthians parece não estar muito disposto, então uma certeza nós temos. Thiago Kozlowski vai comandar o Corinthians na próxima quarta no Clássico contra o Santos, amanhã, conhecido como amanhã, e o Mano Menezes tá com o bolso cheio, né, com a rescisão do Corinthians, vai fazer um acordo, mas vai receber uma bela de uma bolada, mais um erro aí da diretoria passada, ó. Parabéns para a última gestão. Merda atrás de merda sendo exposta, e a nova gestão também, infelizmente, vem fazendo nós, torcedores do Corinthians, passar cada vez mais vergonha, tá bom? Mais um vídeo do R-City no ar, esse vídeo um pouquinho mais cedo aí falando da demissão do Mano Menezes, de um possível substituto, de quem vai assumir o Corinthians. Momento tenso, momento preocupante, mas eu acho que para o Campeonato Paulista o Kozlowski ainda é um bom nome. Vamos ver como ele será no Campeonato Paulista nessas partidas de maneira interina. Ele teve um bom início no Coritiba, mas o time do Coritiba era muito ruim, com todo respeito. O time do Corinthians não é aquelas 7 maravilhas do mundo, mas é melhor do que o Coxa do ano passado. Então eu acho que ele tem um material humano melhor para tentar fazer um bom trabalho. É um treinador aí da safra nova. Vamos ver como sairá o auxiliar técnico, treinador interino do Corinthians no Clássico contra o Santos. Se ele tiver uma sequência boa de jogos, quem sabe Thiago Kozlowski poderá assumir o Corinthians aí de maneira definitiva, assim como foi Fábio Carille em uma outra oportunidade, né? O Lázaro, o Carille deu certo, o Lázaro não. Mas talvez o Corinthians opte por isso, até pela escassez no mercado nacional de treinador. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Fortaleça aí o crescimento e o projeto do R-City. Um grande abraço a todos, uma ótima terça e até a próxima. Tamo junto!